está no livro de Jó, capítulo 31, versículo 40. Se você puder, abra sua Bíblia, Jó, capítulo 31, versículo 40. É um texto pequeno, né? É praticamente aí a metade do livro de Jó, mas eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem ao seu coração. Só abrir o coração que Deus fala. Jó 31, 40. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos mais uma noite. Espírito Santo, pedimos a tua presença, pedimos a tua glória, pedimos a tua unção, o teu fluir. Fala conosco, Pai. Fala com essas pessoas que estão aí agora, online, as que vão assistir depois. Meu Deus, que o Senhor possa ministrar os corações, que não seja apenas um estudo, que não seja apenas um comentário da Bíblia, mas que seja algo que venha transformar o nosso interior, que venha nos encher de fé, de esperança, de amor, que o Espírito de Deus venha trabalhar em nós, e nós possamos ter a vida abundante que o Senhor tem. Pai, eu rechaço, repreendo, paraliso toda ação do diabo, toda pessoa, meu Pai, que está sendo talvez atingida ou sendo atacada ou retalhada pelo diabo, que esses ataques agora desapareçam em nome de Jesus. E que o Senhor fale conosco para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Diga glória a Deus, diga amém. Jó 41, Jó 31, 40, ou melhor, Jó capítulo 31, verso 40. Praticamente poucas pessoas leem esse texto, né? Versículo 40 do Jó, capítulo 31. Olha o que diz aqui, eu vou ler na minha versão, depois minha esposa vai ler aqui na versão da Bíblia dela, diz assim: que me venham espinhos em lugar de trigo, e ervas daninhas em lugar de cevada. Aqui terminam as palavras de Jó. Isso mesmo? O seu versículo diz assim, no versículo 40 do capítulo 31 de Jó, diz assim: por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Fim das palavras de Jó. Diga graças a Deus. Todos nós conhecemos a história de Jó muito bem. Algumas pessoas sabem até detalhada, né? Jó, quando ele estava passando por tudo isso, ele não sabia o que iria acontecer depois. Jó estava vivendo na pele, na carne. Ele foi o próprio protagonista daquela história. Hoje, quando a gente lê a história de Jó, algumas pessoas até não acham tão interessante, outros já falam assim, eu já sei como vai terminar a história de Jó. Só que o importante é nós entendermos a mente de Jó, entendermos o que Jó viveu, porque tem situações, meu amado, minha amada, tem momentos na nossa vida, tem situações que nós não entendemos o que está acontecendo. E nós estamos muitas vezes algo que foge do nosso controle, algo que nós achamos que nunca vamos conseguir sair dessa luta, algo que parece que Deus não está nos ouvindo, ou parece que nós somos inferiores, ou que a nossa fé, aquilo que a gente professa, não tem tanto poder como tem para solucionar o problema que estamos vivendo. Uma coisa é você falar da história de Jó, outra coisa é entender o dilema de Jó, é entender o que Jó estava vivendo nessa situação, é entender o que Jó estava passando nesse momento, porque assim também nós passamos por momentos, nós passamos por situações que nós estamos dentro da situação, e quando a pessoa está fora da situação, é ótimo para dar palpite, é ótimo para dizer assim, fulano, você está passando por uma luta, fulano, você está passando por uma tribulação, ó fulano, você vai vencer, ó fulano, Deus é contigo, ó fulano, fica firme, não para. É fácil a gente falar isso, meus irmãos, e não é errado, você tem que motivar as pessoas mesmo, só que quando é na pele, irmãos, quando a pessoa está vivenciando aquilo, é outra coisa. Naquele momento, a tua fé será aprovada, a minha fé será aprovada. Naquele momento, as pessoas se deixarão de lado e você se encontrará num ringue onde você está lutando contra você mesmo, lutando contra os seus pensamentos, lutando contra a sua mente que diz o contrário, a tua fé, lutando com o silêncio de Deus, lutando com a falta de resultados, lutando com o sentimento de que não merece aquilo, lutando com o sentimento de que por que está passando por isso. E nós não sabemos o que virá depois. Jó não sabia se ele ia morrer no meio do trajeto. Jó não sabia por que aquilo estava acontecendo na vida dele. A vida de Jó, meu irmão, é um exemplo para todos nós. Se quisermos passar pelas tribulações e sair vencedor, a gente precisa se comportar como um vencedor. Jó está na galeria dos heróis da fé. Existe uma galeria que todos nós temos que estar nela todo dia, para a gente poder vencer. Tiago, lá no Novo Testamento, ele vai dizer, Tiago capítulo 5, verso 11, ele diz assim,
Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Por quê? Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó, e viram o fim que o Senhor proporcionou a ele. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Então você percebe que diante do sofrimento, o que vale é a perseverança. O que vale é a paciência, a resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de se adaptar, não ao sofrimento, mas de resistir às crises sem mudar o estado original. É passar por dificuldades sem perder a tua essência, sem perder quem você é, sem ficar amargurado, triste. Jó, em tudo ele não pecou e nem sequer atribuiu a Deus culpa alguma. Hoje, quando as pessoas perdem o emprego, a primeira pessoa que elas culpam é Deus. E elas dizem, vou deixar de dizimar, vou deixar de votar. As pessoas, quando elas perdem um bem, a primeira coisa que a culpa é a igreja, que elas culpam é o Senhor, mas Jó não atribuiu culpa alguma ao Senhor. Ele estava sem entender o que estava passando, ele não entendia o que estava vivendo, mas ele disse, eu jamais vou blasfemar contra o Senhor. A perseverança, o que é perseverar? É você permanecer em um estado sem desistir, mesmo diante de oposições, mesmo diante de luta, mesmo diante de crise, mesmo diante de doença, mesmo diante de pessoas que não querem saber de você, pessoas que viram as costas para você, pessoas que te condenam, pessoas que não valorizam você ou não valorizam a tua família. Não importa, persevera, permanece, porque haverá um final feliz para você. Haverá um final feliz. Você não está vendo o final feliz. Jó não estava vendo, ele estava no meio da história. Ele estava no meio do filme que ninguém sabia o fim, a não ser uma pessoa. O Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Deus sabia a história final de Jó. Deus sabia que Jó iria chegar em um lugar de restituição. Mas naquele momento Jó não sabia. Então Tiago fala sobre a paciência e a perseverança. Quando a gente olha para o estado de Jó, eu analiso hoje o estado de muita gente. O estado original de Jó, o estado inicial de Jó. E a Bíblia diz que ele era um homem exemplar, temente a Deus, se desviava do mal, um homem rico, próspero, rodeado de filhos, a mesa cheia de filhos. Agora é época de festa de Natal, né? As famílias se unem com muita gente em casa. Mesmo nessa pandemia, as famílias se unem, comendo, bebendo, se alegrando, né? Você pode visitar um familiar, você pode ligar. Jó viveu esse momento. Jó tinha a família do lado, os amigos dele estimavam ele. Então Jó era um homem temente e reto diante do Senhor. Havia um estado legal. Mas de repente algo acontece, uma adversidade cruel se abate sobre ele. Você conhece a história que Satanás, ele vem para querer peneirar, tomar tudo de Jó, para poder ver se Jó desanima da sua fé. Porque na verdade, meu querido, o que o diabo quer é roubar. Ele é ladrão. Ele vem roubar, matar e destruir. É só isso que ele sabe fazer. É os 3 verbos que ele sabe conjugar: matar, roubar e destruir. E Deus permite por uma decisão soberana. Deus, quando ele permite, na verdade, Satanás não tem toda a legalidade na vida de um servo de Deus, nenhuma. Na verdade, quando Deus permitiu, a figura que eu posso dizer é como se Deus pegasse, colocasse uma coleira no pescoço de Satanás e falasse assim, você vai só até aqui. Só até aqui, você não toca nessa área, nessa eu permito você tocar. Então o diabo ele é limitado, Tanto é que quando Satanás chega para atacar Jó, ele diz, Deus fala, tu viste o meu servo Jó, e o diabo diz assim, mas também, tu dá dinheiro para ele, tu dá família feliz, tu dá isso, daquilo outro, coloca uma sebe. O que é uma sebe? Uma cerca em volta dele que ninguém pode entrar, nenhum inimigo pode entrar. Deus coloca uma cerca à sua volta. Deus não deixa o coronavírus entrar, e Deus não deixa a doença entrar, Deus não deixa a miséria entrar, e ainda que queira entrar, Deus ainda tem o poder de curar e remover e restaurar todo o mal. Então Deus nos guarda 24 horas, diante de nós vai o Senhor, e uma cerca está à nossa volta para aqueles que temem a Deus. Mas aqueles que não temem, que andam numa vida cheia de iniquidade, cheia de pecado, cheio de pensamento negativo, que anda numa vida libertina, que não quer realmente viver a vontade do Senhor, Deus não tem compromisso de guardar. Não, está desguarnecido, está desprotegido. Mas Deus guardava. E quando Deus deu uma permissão para que o inimigo tocasse, Satanás ele queria roubar. E o que ele faz? Toca nos filhos, toca na saúde, toca nas amizades, toca no casamento. Por quê? Ele queria roubar a alegria. Ele queria roubar a alegria de Jó. Ele queria roubar os bens de Jó, ele queria roubar a família,
a fé, porque tudo isso, essa guerra toda era pela fé de Jó. Porque, na verdade, o diabo ele não quer apenas, quando ele toca nas tuas finanças, e você começa a se encher de dívida, de problemas financeiros, a intenção original do diabo não é tirar teu dinheiro, porque o diabo não quer dinheiro. A intenção original é fazer você blasfemar e dizer, Deus não é Deus para suprir a minha necessidade. Deus não é Jeová Jiré para prover na minha vida. Quando o diabo toca na sua saúde, tenta tocar, a intenção dele não é pegar a sua saúde, porque ele não quer saúde, ele é um espírito. Mas a intenção dele é, tocando na sua saúde, fazer você blasfemar do Jeová Rafá, aquele que cura, e fazer você achar e eu achar que Deus não está cuidando da nossa saúde. Quando ele toca nos filhos, a mesma intenção é tirar a fé, porque o elo de ligação que atrai o céu e que transforma a tua vida é a sua fé, é a sua crença, o seu relacionamento com Deus. Ninguém ora se não tiver fé. Eu duvido, se alguém vai para o quarto orar, se não tiver fé que Deus vai ouvir essa pessoa, não vai. Para que eu vou orar se eu não acredito que Deus me ouve? Eu duvido se alguém vai ler a Bíblia se não acreditar que Deus vai falar com ela. Então, por que eu vou ler a Bíblia se Deus não vai falar comigo? Vou perder meu tempo, eu vou para as redes sociais. Então, o diabo quer roubar a tua fé, a tua certeza, a tua convicção. Mas o Senhor não permitirá, porque Deus está contigo e você não irá ser envergonhado. Então, meu irmão, estou fazendo essa parafrase aqui porque Jó, ele sente saudade do seu passado. Jó 29, 2, versículo, olha para mim, Jó 29, 2. Olha o que diz, Jó, depois que ele perde tudo, ele começa a olhar e ele tem saudade do tempo que as coisas eram fáceis. Cadê Jó 29, 2? Diz assim, quem me dera se como fui nos meses passados, como nos dizem que Deus me guardava. Olha o que ele está dizendo. Ele não está dizendo que Deus largou ele, mas ele está dizendo, eu sinto saudade do passado. Muita gente sente saudade do que o que estava vivendo antes dessa pandemia. Eu tinha saudade de ir para lá e para cá. Eu tinha saudade disso, daquilo outro, de relacionar com pessoas. Eu tinha saudade disso. Meu querido, Jó passou por um momento tão terrível que ele disse, eu queria voltar no passado. Mas Provérbio diz, não diga que os dias anteriores são melhores do que os vindouros, porque não falaria isso com sabedoria. Por quê? Porque, segundo a Bíblia, o melhor de Deus ainda está por vir. Segundo a Bíblia, o vinho novo é melhor. Segundo a Bíblia, o que você já passou não é nem 1% do que Deus está preparando de bênção para a sua vida. Se Jó soubesse o que ia acontecer em Jó 42, o Jó 29 tinha sido riscado. Por quê? Se você soubesse o que Deus está preparando para você daqui a alguns meses, daqui a algumas semanas, daqui a alguns anos, você pararia de chorar, de murmurar, de se lamentar, de ficar triste, de querer parar, quando Deus te mostrar, porque o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. E o Espírito Santo revela isso se você buscá-lo. Ele nos ensina e nos revela todas as coisas. Eu acordo, e por mais que eu tenha dia atribulado, porque todo mundo tem, minha esposa tem, todos temos dias atribulados, por mais que nós passamos por um dia de tribulação, mas nós acordamos e o Espírito Santo fala, dias melhores virão amanhã, dias melhores virão. Esse mês de dezembro talvez está sendo tribulado para você, mas o ano novo, janeiro, fevereiro, março, serão meses de glória para a sua vida. Até o dia 31 ainda tem muita coisa boa para acontecer, meu irmão. Não deixe o diabo pintar um quadro negativo na sua vida. Quem está pintando o quadro da sua vida é o maior pintor do mundo, que é o Senhor Jesus. Eu vi uma ilustração de uma mulher que ela estava fazendo ponto cruz, se não me engano é ponto cruz. E quem faz ponto cruz como se fosse um bordado, a pessoa faz no avesso, né? Faz pelo contrário. E a pessoa vai fazendo aqueles ponto cruz. E o filho dela perguntava, mãe, mas o que você está fazendo aí? Estou parafraseando. E ela disse assim, eu estou fazendo um lindo desenho. Só que ele não entendia, ele só via X, mais X, mais X e um desenho sem forma. Quando ela terminou, que ela virou o lado correto e mostrou, havia uma linda paisagem. E ela disse, olha, enquanto eu estava fazendo o ponto cruz, você não via nada, somente nós e mais nós. Mas quando eu te mostrei, da forma correta, da perspectiva correta, você entendeu essa linda imagem. Da mesma forma, talvez você está olhando para a sua vida agora, eu estou olhando para a minha vida agora, nós estamos olhando para a nossa vida agora, nós só vemos dívida, nós só vemos problemas, talvez, nós só vemos briga no casamento, talvez você esteja vendo doença no teu corpo, talvez você esteja vendo uma pandemia, você esteja vendo tanta coisa, mas você está vendo pela tua ótica. Quando Deus te mostrar, na ótica dele, o que eles têm para você na palavra, você vai se alegrar, porque Deus vai te mostrar que ele está
fazendo algo lindo para a sua vida e para a minha vida. Diga glória a Deus. Então, meu irmão, deixe Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Por que eu vou falar sobre deixa Deus ser Deus na sua vida? Eu não falei o título dessa mensagem, mas o título dessa mensagem é Aquiete-se. Aquiete-se. Fique quieto. Esse é o momento, desde o início da pandemia, Deus liberou essa pandemia sobre o mundo para que o povo dele ficasse quieto, para que o povo dele buscasse mais, orasse mais, jejuasse mais, clamasse mais. Mas o que acontece? A maioria do povo dele não fez isso. Desviou-se, enfraqueceu na fé, foi para o mundo, endemoniou-se, seja lá o que for. Por quê? Mas aquele remanescente entendeu que Jesus queria que o povo se aquietasse e deixasse ele ser Deus na vida dele. Então, olha só, Jó está com algum problema, Jó está com dificuldade, Deus não está fazendo absolutamente e aparentemente nada. Mas quando é que Deus começa a fazer algo? Olha só, Jó 31:40, no final diz assim, Jó falou, Deus, pega o meu trigo e no lugar de trigo faz com que nasça espinho. Ah, Deus, no lugar de cevada faz nascer erva daninha. Ele estava falando assim, eu estou amargurado, não estou entendendo. Mas aí a Bíblia diz assim, acabou-se as palavras de Jó. Findou-se as palavras de Jó. Isso é muito profético. Só isso aqui já daria pregação. Jó calou a boca, gente. Acabou o argumento de Jó. Jó não tinha mais nada para falar. Quando Jó acabou de falar, Deus começou a falar. Quando Jó parou de murmurar, Deus começou a entrar em ação. Quando acabou-se as palavras de Jó, os recursos de Jó, Deus entrou em ação. Sabe, meu irmão, Jó se calou. Acabou as palavras dele e Deus começou a falar. E Deus começou a dizer para Jó, Jó, onde que você estava quando eu criei o mundo? Jó, e Deus começou a mostrar algumas coisas. E de repente, Deus começou a mudar o cativeiro de Jó. Jó começou a dizer, Deus, eu só te conheci antes de ouvir falar, de pregação, de sermão, de seminário. Hoje o Senhor me deu uma experiência poderosa, íntima e particular. Essa experiência mudou meu ponto de vista do mundo, do sofrimento, da humanidade. Porque o sofrimento não é para me matar, o Senhor tem algo em mente para me transformar. Jó calou e Deus falou. Disse um jargão que diz que quando o homem cala, Deus fala. Quando o homem para, Deus se revela. Deus não se dobrou à pressa dessa sociedade pós-moderna. Deus ainda espera homens e mulheres em silêncio para ele falar. Para ele falar. Muitas vezes, durante o dia ele quer falar, e a gente não consegue falar, não consegue parar. E às vezes Deus espera a gente dormir, para através de sonhos, visões, durante a noite, Deus falar ao nosso coração. É preciso entender que Salmo 46:10 diz assim, lê para a gente aqui, meu bem, Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fique quieto, confie em mim e você vai saber que eu sou Deus. O que ele está dizendo? Eu sou Deus que governa a terra, que governa os homens, que tem controle de tudo, que o diabo não pode passar da onde eu mando, que eu tenho domínio, eu tenho toda a autoridade, eu tenho todo o domínio nas minhas mãos. Jó, aquiete e sabe que eu sou Deus na sua vida. Jó, eu não sou injusto. Deus está falando para alguém, aquieta-se. Tire esse coração ansioso, tire essa preocupação. Aquieta na tua família, aquieta dentro da tua casa, aquieta no teu casamento, aquieta nas tuas finanças. Deus vai se manifestar quando você se aquietar no teu espírito. Deus não fala com a pessoa do coração agitado. Não agiteis o vosso coração. Não se turbeie o coração, crê em mim e crê em Deus. Escuta, a partir do capítulo 38, Deus começa a falar com Jó. E no Jó 42:10, o Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó. O que é isso? Da doença, da pobreza, da miséria, da rejeição, da falta de paz no casamento. Deus reverteu agora e Deus trouxe saúde, Deus trouxe filhos novos, Deus trouxe uma restauração no casamento, uma honra que até os amigos dele, as pessoas trouxeram presente para ele. Trouxeram tudo e Deus deu em dobro. Tudo que Jó perdeu, Deus restituiu. Tudo. Tudo que ele possuía, agora em dobro. Saúde em dobro. Deus quer te dar a tua saúde em dobro agora. Deus quer dobrar as tuas finanças.
Deus quer dobrar a tua saúde, Deus quer dobrar a tua fé, Deus quer multiplicar a tua unção, Deus quer multiplicar a tua igreja, multiplicar o teu ministério, multiplicar a tua vida espiritual. Escute, Deus vai virar o seu cativeiro, vai mudar a sua sorte, vai te dar tudo em dobro em nome de Jesus. Eu profetizo. Jó passou por uma grande tribulação, Jó passou por tudo isso, mas agora eu quero te dar uma palavra para mim e para você. Pare de lutar com as suas próprias forças. Pare de ficar questionando a Deus. Pare de querer ser Deus na sua vida. Essa ainda é a ideologia de Satanás. O diabo queria ser Deus. Ele queria ser o Pai. Ele queria estar acima de Deus e caiu na terra e virou Satanás. Hoje o homem quer ser Deus. O homem quer ter controle da sua vida, o homem quer controle do seu dinheiro, o homem quer ter controle da fé, o homem quer ter controle de tudo, o homem quer ter controle do espaço. Não estou revogando as conquistas que o homem já teve. O homem quer ter controle do outro homem. O homem quer ser Deus. Mas Deus disse assim, eu sou Deus, é a minha glória, eu não divido com ninguém. Se o homem quer ter o seu cativeiro mudado, ele ainda precisa aquietar-se e saber que Deus está trabalhando. Eu não falo de passividade, eu falo de uma confiança, de um estado de espírito que você trabalha, luta, corre, mas confia que Deus está no poder, Deus está no controle, e Deus vai mudar a sorte da sua vida, sua família, da igreja, do Brasil e do mundo, em nome de Jesus. Igreja, Cristo está prestes a voltar, mas para ele voltar, ele precisa encontrar uma igreja militante que confia nele e sabe que se aquietar, Deus irá manifestar o seu poder.